Pode ser que a pessoa, eventualmente, tenha um patrimônio, mas não tenha, naquele momento, condições para a sua sustentabilidade do processo. E eu vou dar um exemplo corriqueiro para vocês. No direito de família. Às vezes ocorre uma situação de divórcio de um casal, em que o marido detém toda a administração financeira da casa, eles possuem bem, e o marido, aquela história, né? O cidadão já está com seus 65 anos. Quando você vê um cidadão com 65, 68 anos, começar a dar volta no Parque do Engar, com roupinha da Nike, tênis colorido, você fica esperto. Tem angu nesse caroço. Aí ele resolve encontrar o amor da vida dele. Encontrou o amor da vida dele, a paixão da vida dele, rejuvenesceu. Aí ele escreve vida louca aqui no braço, sai caminhando, compra uma correntona de ouro, né? Aquele tênis colorido, bem, aquele verde, limão, aquele laranja, e vai. Tá jovem. Passa longe daquelas negócio de velho lá da academia, aquelas academias lá de parque. Não, ele tá novo. E encontrou o amor da vida dele, coincidentemente lá dos seus 21, 22 anos, sai de casa, deixa a companheira de tantos anos, né? E depois fala que nunca amou, que ela sempre foi atrás, agora ele vai viver os momentos bons da vida dele. Pois bem, e deixa essa mulher, aquela que sempre esteve ao seu lado, nos momentos difíceis, na sua elaboração de sua vida financeira, na amargura. E eles têm patrimônio, só que ela nem sabe qual o patrimônio que tem, e muitas vezes esse patrimônio ele não se revela em dinheiro, e ela não tem o dinheiro em espécie. Aí ela entra com pedido de assistência, pedido da gratuidade. Você tem que ter a sensibilidade de perceber. Se você pegar a certidão de bens dela, vai ter muitos. Mas ela às vezes pode estar passando necessidades até para se alimentar, porque o outro encontrou a paixão da vida dele, né? E geralmente quando acontece isso, essa paixão demora 3 anos, porque o cara morre, né? Não aguenta, né? Você pensa que é o quê, né? Não é fácil, não. Morreu, tá. Aí ela vai ter a herança. Mas e se esse processo está enrolado? Esse processo está aí, veja, sem andar. O juiz vai ter que fixar uma pensão e vai ter que conceder para ela a assistência. Por quê? Porque ela não tem, naquele momento, o lado financeiro para sustentar um processo. Como eu disse, materialmente, se você olhar a certidão, ela vai ter, a certidão do registro de imóveis, vai ter um grande patrimônio. Mas, de fato, a vida dela hoje é extremamente difícil. Então, você tem que ter essa situação. E o juiz tem que ter essa sensibilidade de verificar que, naquele momento, ela precisa ser concedida a ela essa isenção. Posteriormente, ao final do processo, o juiz pode revogar e paga as custas, mas naquele momento não. Ainda, estamos quase terminando, tá? O tempo aqui é meio corrido. E a gente volta todo animado, né? Vamos lá. Exclusão de litisconsórcio. Gostaria que vocês dessem uma revisãozinha para mim no litisconsórcio passivo e no litisconsórcio ativo. Necessário e unitário. Exemplo, litisconsórcio passivo, necessário, unitário. O que é isso? Litisconsórcio é um tema que você tem que saber decore e salteado. Tem que saber muito bem disso. E no litisconsórcio, o juiz pode impor o litisconsórcio, como pode excluir o litisconsórcio, por ser necessário ou facultativo. Exemplo, a parte entra contra 2 indivíduos. O juiz entende que não há necessidade desse litisconsórcio e exclui um deles. Foi o exemplo que eu dei anteriormente. O que acontece? Pimba, tirou. Extinguiu o processo contra relação ao fulano. Vou extinguir o processo? Extinguiu o processo? Extinguiu. Mas vou apelar? Não. Você não vai apelar. Você vai agravar. E eu peço que vocês olhem essa matéria do litisconsórcio.
Faça uma revisão. Sei que vocês estão estudando muito nesse período de coronavírus. Afinal, ficar em casa, você está lá pegando os livros, está se devorando, está estudando. Eu sei disso e você já deve ter lido umas 3 ou 4 vezes o primeiro volume de Direito de Processo Civil. Então, lê pela 6ª vez agora, tá? Porque litisconsórcio você tem que saber na ponta da língua, assim como denunciação da lide. A toda intervenção de terceiros. Processo civil é um jogo xadrez. Processo civil, fazendo analogia com o corpo humano, ela é a nossa coluna. Se você não souber processo civil, você não anda dentro do direito. Você pode viver ali, mas você não vai andar. Então você tem que saber processo civil. E assim eu vou terminar essa primeira parte da aula, relembrando a saudade de vocês, dizendo para vocês estudarem muito, né? Não sei quando a gente volta, mas acredito que venhamos a voltar. Não é possível, algum dia, né? E até lá nós vamos fazendo essas, não é nossas lives, porque se fosse live teria aqui alguém tocando um violino, um violãozinho. Aliás, se um dos alunos tiver aí tocar bem na música, pode vir no dia que eu marcar, que fica com som aqui da música ao fundo das minhas aulas. Já pensou alguém tocando aqui Julio Iglesias e eu dando aula? Que coisa mais linda, né? E com um barril de água com gás aqui atrás, seria perfeito. Até mais para vocês.